Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. Quer dizer, na verdade, eu estou aqui no Palácio de Buckingham. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender, né? Porque te conto que não me acharam. É tão grande esse palácio aqui que nem me acharam, né? Se você não tá entendendo onde nós estamos, vai ter que assistir o vídeo anterior. Que senão eu não vou ficar falando todo o vídeo. Bom, a outra coisa. Vamos falar sobre autismo, porém, vamos falar muito sobre a família real nesse vídeo, tá bom? A minha ideia de vídeo era explicar um pouquinho mais sobre o autismo aqui e tal, mas olha, eu meio que desisti de fazer, meio não, né? Desisti de fazer o vídeo que eu gostaria mesmo de fazer, porque na verdade mexe com muitos gatilhos, assim, né? E eu estou numa fase nova da vida dos meus filhos. Para quem não sabe, né, os dois foram diagnosticados no espectro autista. Eles são nível 1 de suporte, o tal do autista leve, né? De que de leve não tem nada, porque não é uma régua, né? Porque, o meu é leve, o seu não é leve, e aí como é que fica? Daí eu falo, bom, se é essa régua, então eu tenho dois leves, e aí, dois leves vale, sei lá, um moderado? Como que funciona isso, né? E não é assim. Uma pessoa pode ter um autista severo, que realmente depende 100%, né, da atenção de um cuidador, e estar bem, porque de repente está com toda uma rede de apoio, um psicológico, uma condição financeira, enfim, de determinada maneira. Em compensação, uma pessoa com um filho autista, um de suporte, pode estar realmente surtando, né? Então, acho que o que eu precisava falar sobre autismo eu já falei no vídeo anterior, eu expliquei um pouquinho, né, a história do canal e contei um pouquinho sobre o autismo, né, dos meninos, como que foi, né, enfim. Mas, então, se tiver interesse, você assiste no vídeo anterior, tá? Esse tema é um pouco, não tem, assim, acho que sempre que eu for falar sobre ele, vai dar um nó na garganta. Não pelo que está sendo, mas pelo que aconteceu, né? Que hoje eu consigo ver a tempestade de fora. Sabe quando você vê o furacão fora, né, do olho do furacão, você consegue perceber exatamente o que aconteceu, exatamente quem ajudou, exatamente quem atrapalhou, exatamente quem poderia ter ajudado mais e como tudo isso prejudicou, né, o desenvolvimento dos meninos. Eles poderiam, né, ter tido uma primeira infância muito, né, mais, sei lá, muito mais calma. Mas passou, nada vai reescrever isso, né? Porque aconteceu. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu não fiz também. Não é culpa de ninguém, é só a responsabilidade de cada um. E é isso. Eu sou muito orgulhosa pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação que eu tive. Sim, pelos meninos nesses anos todos. Claro que, né, tipo, poderia ter feito mais, poderia ter feito mais. Poderia ter feito coisas diferentes, poderia, sim, mas dentro do que eu pude fazer, dentro do que eu estava em condições de fazer, eu fiz. Então eu não me arrependo de nada do que eu tenha feito. De nada. Tá bom? Bom, dia 2 de abril, então, que eu tô gravando esse vídeo, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E, né, essa data aí que foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas para promover a conscientização do autismo, acho que é muito importante, né? E tá só no começo, que bom, porque os meus filhos foram diagnosticados, sei lá, tipo, mais de 7 anos atrás. Então, a informação hoje é bem diferente, né, do que era no passado. Então, eu comecei a estudar e ver que tinha alguma coisa fora da curva quando meu filho mais velho tinha 2 aninhos e pouco, assim, né? Hoje ele tá quase com 13. Então, é uma longa caminhada, né? Então, por isso que é tão importante, né, esse mês da conscientização do autismo, que é ótimo, ótimo, ótimo. Acho que toda conversa, toda pauta, né, autista, por mais que seja, isso aqui é like, isso aqui é isso, não interessa. Tá valendo, entendeu? Só não acho legal expor os filhos. Não acho legal, tipo, olha aqui, é o meu filho tendo uma crise. Ai, olha aqui, meu filho tendo um meltdown. Às vezes é só birra de criança mesmo, sabe? Não estou desvalidando nenhuma mãe, ok? Mas
Enfim, crianças são birrentas também. A gente tem que saber lidar com muitas birras, enfim, né? Só que tudo é multiplicado por vários, né? Muitas vezes na questão do autismo. A realeza, né, britânica, ela também tem né, assim, um pezinho no autismo, vamos dizer assim. Assim, ao longo das gerações, há muitas características que especialistas, historiadores confirmam alguma condição neurodivergente, embora, né, diagnósticos formais nunca tenham sido confirmados. E não precisa, na verdade, porque, por exemplo, nós sabemos que muitos gênios, né, assim, da história eram autistas, né, sem dúvida nenhuma, pela biografia, pela forma de se comportar, pelos relacionamentos, hiperfoco, enfim. Todas essas coisas assim confirmam, né, que muitos gênios do mundo tenham sido, sim, neurodivergentes, autistas. E uma parênteses aqui, tá? É que não, nem todo autista é gênio, tá? Pelo amor. Ai, gente. Ai, meu filho é autista. Nossa, mas ele é muito inteligente, né? Nossa, mas o seu filho deve ser um gênio. Nossa, mas não sei o quê. Tipo, eu cheguei à seguinte conclusão: nem todo autista é gênio. Mas todo gênio é autista, eu acredito, sabe? Porque tem que pensar fora da caixa. E a genialidade é o quê? É você ficar super, ultra, mega, pro, blaster, ultra, super focado em um assunto. E o nome disso é hiperfoco. Nossa, o cara é um gênio da matemática. Por quê? Porque ele acorda pensando em número, ele come pensando em número, ele namora pensando em número, ele toma banho fazendo número, ele faz o número 2 pensando em número, entendeu? E aí, óbvio que a cabeça dele vai ser muito mais pro número. Então, ele é um gênio do número, ele é um autista focado, né? Então ele é um gênio. Ah, ele é um gênio do piano. Sim, porque ele não cansa ficar lá 17 horas no piano. Ele não cansa ficar lá jogando xadrez. Bom, mas gente, vamos foca, né? O assunto aqui é sobre família real. Então vamos lá. A família Windsor, que é a família da Rainha Elizabeth, vários membros tinham comportamentos assim que sugerem o pezinho do autismo ali, sim, tá? E outra questão que também faz com que o autismo fique ali pairando, né, sobre a, a família Windsor, é que havia muitos casamentos entre primos nessa linhagem real, né? Então, isso pode ter sim contribuído para que houvesse predisposição genética, né? O autismo é hereditário, né? Gente, o celular, tablet, não causa autismo, tá? Não causa. Pode dificultar, assim, no desenvolvimento de falar, mas não pelo. Ai, não. Ai, porque o pai, a mãe deu o tablet, deu o celular, deu não sei o quê, e plim, deu autismo na criança, né? Tipo, a criança ficou autista. Acredite em mim, tá? O pai e a mãe dessa criança, eles já carregam culpa o suficiente, tá? Para que ele precise escutar uma bobeira dessa, seja lá de quem for. Pior ainda se for alguém da família que deveria dar suporte e no final fica dando essas cutucadas, né? E ajudar que é bom nada, na verdade, né? Mas enfim. Continuando. Então vamos, né, voltar a falar. Era um primo que casava com um primo. Tinha essa de casar por amor, não. Tinha que casar com quem era, né, ali da família real mesmo. O caso bem famoso é da Rainha Vitória, né, que várias famílias europeias aqui, né, são tudo primos, assim, né, porque é tudo. A Rainha Vitória teve 9 filhos, então ela não só espalhou, né, os seus familiares aí pelas famílias reais europeias, como também ela foi a responsável pela disseminação da hemofilia, porque a Rainha Vitória, ela só aqui, né, pelo que eu entendo da história, assim, é que a Rainha Vitória, ela tinha o gene da hemofilia, né, o gene
E daí, mas ela não chegou a desenvolver, alguma coisa assim. Eu preciso fazer um vídeo especialmente sobre isso. Não sei, eu prometi não prometer no vídeo anterior, né? Mas é bem interessante sobre isso, tá? Aqui, lembrando, tá? E voltando nesse assunto que é muito sério, aqui é um bate-papo, tá, gente? Eu não sou profissional, eu não sou historiador, eu não sou. É um bate-papo do jeito que eu faço quando eu tô conversando entre amigos, tá? Eu vou lá e começo a falar sobre família real. Então, nem sempre, né, eu vou saber exatamente as coisas. Meu nome é Gisele, não é Google, né? Então, tá, que fique bem claro, se eu vou colocar meu rostinho lindo aqui no vídeo novamente, tá? Então me deem, por favor, essa oportunidade de fazer um bate-papo. E lembrando vocês também que, tá, se vocês querem saber realmente fatos concretos, bem acurados, vocês têm que ir atrás de livros, né? Não YouTube. Eu acho que YouTube é lugar pra gente, sei lá, esparecer, se divertir, dar um caminho. Porque eu já vi cada coisa na internet. Na internet não, lá no YouTube mesmo, né? Bom, vamos falar então de alguns membros da família real que tem autismo no ar, tá? Primeiro vamos falar do George V, que era o avô da Rainha Elizabeth. Por que que o George V era considerado autista? Bom, primeiro porque ele era considerado pedante. O fato muito conhecido é que ele era um super colecionador de selos, que inclusive essa coleção está no Palácio de Buckingham. Deve estar em alguma salinha aqui, tá? Depois eu vou lá procurar. Mas a coleção dele inclui, assim, itens raros de selos, porque a dedicação dele, no caso, que é um hiperfoco, né, fez com que ele conseguisse exemplares, assim, muito raros. A coleção dele é uma coleção, é referência, né, nesse mundo aí de pessoas que colecionam selo. Essa coisa de colecionar selo pode ser um aceno aí pro autismo. O George V, ele tinha o filho mais novo dele, o príncipe John. Esse sem diagnóstico, assim, é 99% que ele tivesse autismo, porque um fato já registrado é que ele tinha epilepsia. E outro também que ele tinha comportamentos que muitos acreditavam, né, serem indicativos de autismo. Por exemplo, ele não conseguia ficar parado para tirar uma foto, ele não respeitava regras sociais. Com o passar do tempo, muitas crianças que viram, né, adolescentes, adultos, eles acabam aprendendo, entendem que precisam, né, seguir regras sociais. Por exemplo, meu filho maior, o meu mais velho, ele não ficava nas apresentações da escola. Ixi, mãe de autista sabe muito bem o que que é, sabe? Tipo, eu quero que meu filho participe da apresentação da escola. Ele não gosta, ele não quer. A música ali é muito emotiva e aí a sensação, né, a emoção é muito aflorada. Ele não quer sentir aquilo. Só, sei lá, anos depois que o meu filho conseguiu participar dessas apresentações, mas sempre, né, assim, gostaria de estar lá? Não, mas ele foi. E não se deve confundir com aquela criança que tá lá, tipo, sacuda, tipo, ai, que saco, não quero, sabe? É completamente diferente. Existe a criança que tá sacuda, que sempre tem um lá, né, tipo, ah, céu, a vida, o azar, odeio estar aqui, não sei o quê. Essa é uma questão, né, da criança, mas ela está ali sem problema nenhum, mas é completamente diferente da criança que não consegue ficar lá e sai, tá? Tem um filme que foi, inclusive eu fiz um vídeo no canal falando sobre um filme da BBC, The Lost Prince, de 2003, que fala sobre a vida do príncipe John. É bem interessante, tá? Bom, vamos falar agora de um outro irmão, do George VI. O George VI, ele tinha gagueira severa. E isso dificultou bastante, né, os discursos dele públicos, e ele chegou a receber tratamento de um terapeuta, Lionel Logue,
E também tem um filme que fala sobre essa relação dele com esse terapeuta, e é O Discurso do Rei, esse de 2010, esse filme. E é bem interessante, porque daí quem gosta, né, de filme de guerra, porque tá bem naquela época da Segunda Guerra Mundial, bem interessante, é um filme muito bom, recomendo também. A gagueira, ela pode estar relacionada, sim, ao autismo de várias formas, tá? Embora não seja assim, é porque é gago, é autista. Não, mas tem uma conexão sim, porque é explicado por fatores neurológicos, sensoriais e de desenvolvimento de comunicação. Então, no caso do George VI, tem sim um forte indício que ele fosse autista. George VI, né? Então ele só foi rei porque o irmão dele, o Edward VIII, ele abdicou, né? Para então casar com a Wallis Simpson, que é muito comparada a Meghan Markle. Não tem como não fazer vídeo, não colocar o nome, né, da duquesa de Sussex em pauta, mas, enfim, não conseguimos. O rei Edward VIII, ele também, tá? Diz aí que tem uma possibilidade também dele ter sido autista, mas lembrando, todos esses que nós estamos falando, tá? É só hipóteses, tá? Não tem nada assim comprovado, é só com base em relatórios que fazem do comportamento deles, da personalidade, né? Então não há nenhum diagnóstico formal, tá? Ninguém tá falando, fulano é autista, não, 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 tá? Até porque, né, gente, o autismo nem era reconhecido naquela época. O próprio John, né, o príncipe John, eles eram excluídos da sociedade, eles eram escondidos, eles eram internados. Então, assim, não havia o termo autista. Ele era, na época, considerado como esquizofrenia, por exemplo, retardo mental também. Então, daqui 100 anos, né, quando olharem, né, nos dias de hoje e tal, vão falar, nossa, eles achavam que as pessoas, né, eram divididas entre autistas e não autistas. E eu acredito que no futuro vão descobrir que todo mundo, no final das contas, sim, tem um nível, porque é um espectro, entendeu? Não significa que, sabe, uma pessoa autista ela tenha que ter uma receita de bolo, mas sim vai ter, por exemplo, uma pessoa vai ter problema com o som, uma coisa que não é normal, entendeu? Não está na curva da normalidade, mas enfim, né, o papo não é sobre isso, né, Gisele? Foca, foca, foca. Vamos voltar a falar sobre o Edward VIII, que foi o cara que abdicou. Ele era tido por ter grandes dificuldades assim sociais, que é a famosa rigidez comportamental. Pais e mães de crianças autistas sabem bem do que estamos falando, mas o Edward, ele era descrito como realmente um cara desajeitado, assim. Ele tinha dificuldade em seguir protocolo real, mesmo que ele fosse treinado desde a infância, ok? E ele tinha muita mania e rotina rígida também, com horário fixo, a rotina não podia ser quebrada. Então, quando uma rotina era quebrada, ele era uma pessoa super irritada, tipo, né? Outra coisa também que muitos, né, questionavam e que é relatado é que ele tinha falta de tato diplomático. E isso era uma coisa muito séria, porque ele era o rei, né? Essa falta, né, de tato diplomático, por exemplo, fez com que ele brigasse com muita gente ali do parlamento, com o primeiro-ministro e tal. Então, inclusive com a igreja daqui, né? Então, todo mundo detestava ele. Então, fizeram de tudo para ele abdicar. Colocaram tudo na conta de quem? De uma mulher, que é a Wallis Simpson. Muitos dizem que ele era completamente obcecado por ela, assim. E muitas cartas, né, que já foram descobertas da Wallis, falam que ela não aguentava ele, que ele era muito devagar, que ele era muito chato, que ele era muito isso. Ela gostava mesmo, era do segundo marido dela, né? A vida perfeita dela mesmo seria se ela continuasse sendo amante do rei. Ela ia ter uma vida boa, mas ela, inclusive, não queria que ele, né, abdicasse para casar com ela. Até porque depois que ela ficou, né, conhecida como sendo a causadora de tudo isso, né, dessa crise, né, na monarquia, ela foi odiada, né,
conhecem essa história nos dias atuais? Pois é. Outra questão também que é relatado e tem documentos assim é que ele tinha muitas manias alimentares. E, por exemplo, aquela coisa de comer sempre o mesmo prato, nunca enjoar, né? Seletividade alimentar, são documentados essas informações, né? O que o rei gostava de comer, o que eles não podiam. Tem sim esses documentos que ele sempre repetia os mesmos pratos e que ele tinha muita seletividade alimentar. Outra coisa também, né, que esse rei Eduardo VIII não descia, né, ali no parlamento, é que ele tinha uma simpatia muito grande pelo regime nazista. Então ele inclusive chegou a se encontrar com Hitler em 1937, e aí tem gente que diz que isso pode ser tipo uma ingenuidade política, que essa ingenuidade é bem comum entre as pessoas autistas. Eu acho que também não é bem por aí não, tá? Essa é uma mania que muitas pessoas têm também de achar que autista é um anjo caído do céu, que tudo que ele faz é ingênuo, nem sempre, não. Então, assim, muitas vezes, mesmo a pessoa sabendo, mesmo a pessoa autista sabendo que está fazendo uma coisa errada, ela tem como fazer as suas estratégias, tá? E não é assim, ai, a pessoa autista é sempre ingênua. Então, né? Então, se ela for sempre ingênua, então tem que ter outros casos relatando isso, né? No caso, claro, tem antigamente, né, se falava síndrome de Asperger, né? Que também, quem acha que falar síndrome de Asperger é mais bonito do que falar autista, vai dar uma estudada nesse senhor Asperger. Assim com Hitler também. O que você acha que ele fazia com as crianças na época do regime nazista? Então, se você fica chamando, eu vou falar síndrome de Asperger, porque é mais bonito do que falar meu filho é autista, começa a chamar seu filho de autista, que não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. Continuando, então, vamos falar, então, das primas da rainha Elizabeth II, Nerissa e Catherine. Elas nasceram com deficiências intelectuais bem severas e foram institucionalizadas, né? Ou seja, internaram ela em uma clínica, um hospital psiquiátrico, né? Simplesmente esqueceram ela lá. Essa que é a verdade. E, inclusive, na série da Netflix, The Crown, tem um episódio que fala sobre isso, aborda aí essa questão. Como assim, né? Essas meninas foram simplesmente excluídas da família real, escondidas da família real, né? Agora, um pouquinho mais, né, pra frente, que tem algumas pessoas que falam sobre o filho do príncipe Edward e da Sophie. Príncipe Edward é o caçula da rainha Elizabeth. Eles têm uma filha, né? E o James. E o James, ele demonstra bastante sensibilidade a sons e luzes. Foi comprovado isso, né? Enfim, em observações. Da mesma forma, assim, a gente já vai falar um pouquinho sobre o príncipe Louis, né? Calma, mas lá pra frente. Vamos aqui focar primeiro no James, que, por exemplo, não tem nada, né, oficial, enfim, mas a sua mãe, a Sophie, a duquesa de Edimburgo, ela é a patrona do National Autistic Society, que é uma organização aqui que é dedicada à conscientização sobre o autismo e dá suporte para pessoas autistas e para as famílias também, né? Mas o foco deles é a criança, não. Essa é a bem da verdade. Eu já fiz um curso lá com eles e eu sempre costumo falar desse livro aqui, que é bem exatamente isso. Ó, todo mundo, tá vendo? Pensando na criança. Tá errado? Não tá errado. Mas o que falta nesse sistema, e eu sou prova disso, é um apoio para a base dessas crianças, que são os pais, porque eles não querem muitas vezes saber dos pais, é só a criança e o pai que se vire nos
30 para conseguir dar conta de tudo, né? Aí a questão fica, né? Por que que a Sophie escolheu, né, ser a patrona do National Autistic Society? E hoje, né, até inclusive eu postei lá no Instagram Grande Londres, se você não me acompanha, me acompanhe lá. Ela gravou um vídeo especial para marcar o mês da conscientização do autismo aí, né, agora abril, e também para reforçar, né, o compromisso com a causa. April is when we celebrate World Autism Acceptance Month. This is an opportunity for everyone to come together to raise awareness and increase acceptance of autism, helping to create a society where autistic people are supported, understood, and empowered. There will be lots of opportunities throughout the month to get involved with awareness activities in schools, at work, and at home. It is also really important that the positive impact created during April is felt all year round for autistic people and their families, and not confined to just one moment in time. Awareness of autism is increasing, but there is still so much more to do to ensure autistic people receive the right support across all aspects of their lives, including education, employment, diagnosis, and mental health. World Autism Acceptance Month encourages us to celebrate autistic adults and children and find out more about the steps we can all take to create a more inclusive and accepting world. As Royal Patron of the National Autistic Society, may I thank you for your continued interest and support. Bom, eu fiz o post lá, né, então no Instagram, e eu falei, né, que eu sou mãe de 2 pré-adolescentes, e disse também como eu sei como é importante, né, essas campanhas realmente, para que a gente possa, né, assim, estar educando as pessoas, né, porque o apoio, principalmente da família, faz a maior diferença. Por exemplo, que nem eu falei, né, anteriormente, cara, se você tem uma criança autista na família, a estrutura toda da família acaba mudando, né? E quando você acaba afetando desse pilar, né? Acaba tudo, né, ficando desequilibrado. Então, assim, quando um pai, uma mãe acaba dizendo, ai, olha, eu tô com suspeita que meu filho é autista, tal, e vem lá a avó da criança, ai, você tá vendo pelo em ovo e não sei o quê. Isso é o mais comum que existe. Eu falei lá no Instagram e vou repetir aqui. Isso aconteceu comigo, né? Minha mãe, minha irmã, que eu pensei que eu teria muito apoio delas, assim, principalmente da minha irmã, que eu achei, cara, essa vai me ajudar nas pesquisas, né? Tipo, ninguém, elas não admitiram, elas não aceitaram, elas ficaram num estado de negação que afetou, né, a mãe das crianças autistas e acabou afetando essas crianças numa primeira infância, que era tão importante. E no final das contas, eu acabei, né, me culpando também, porque no final das contas eu deixei tudo aquilo acontecer. Então, cara, é muito válido qualquer tipo de campanha para que seja feita assim a conscientização, porque dói, né, quando você vê que, não sei, talvez muitos estejam preocupados, ai, o que que o vizinho vai dizer, o que que fulano vai falar, não, né? 2025. E lembrando também, né? Não existe só criança autista, existe adulto e mais, tá? Existem muitos idosos autistas que sofrem ainda sem um diagnóstico. Por quê? Por conta da ignorância de muitas das pessoas que falam: ai, autismo é coisa da sua cabeça. Ai, se fulano tem autismo, eu também tenho. Bom, vamos falar um pouquinho então do Príncipe Louis. Pois é outro caso, né, possível, né, há especulações, isso é claro, não tem como negar, do comportamento do Príncipe Louis. Bom, em primeiro lugar, ele é uma criança, tá? Já começa por aí, a criança, ela pode não querer ficar quieta, pode ser aquela criança que tem pulga na cueca e tá tudo bem, né? Só que alguns observadores dizem que sugerem, né, que ele pode, né, apresentar alguns traços relacionados ao autismo ou TDAH por conta, né, desse comportamento dele, que é bem energético assim em eventos públicos. Mas não sei, eu acho que
pode ser. Pra ser bem sincera, acho que pode ser. E eu acho que se for o caso dele ser diagnosticado com autismo ou TDAH, não vai ser algo que vai ser escondido, vai ser, sim, divulgado publicamente no momento certo. Por exemplo, a princesa Beatriz, que é prima do príncipe Harry e do príncipe William, ela foi diagnosticada com dislexia quando ela tinha 7 anos de idade. E hoje, né, ela, inclusive, ela é patrona de algumas instituições de caridades que têm ali a dislexia como tema, né, principal, ajudam crianças com dislexia. Já não foi uma coisa assim, nossa, temos que esconder. Não, como assim? Somos perfeitos. Não. Então, se a princesa Beatriz foi diagnosticada com dislexia, não teria problema nenhum da princesa Kate e o príncipe William divulgar, né, um diagnóstico de autismo ou TDAH do príncipe Louis, se for o caso. E isso realmente é tão, tão valioso, porque uma criança, quando ela é diagnosticada, ela pode ter apoio, ela pode ter estratégias para passar pela vida escolar, por exemplo, né? Nossa, chega a me emocionar, assim, sabe? Porque foi o que realmente aconteceu com os meus filhos, né? Enquanto eu ouvia de todos os lados que eu era fresca, que eu era isso, que eu. Tá? E hoje em dia dá para entender por que, que os meninos gostam tanto de estudar, por que, que eles gostam de ir para escola, por que, que eles gostam de fazer determinadas coisas, enquanto outras crianças que estudaram na mesma sala deles detestam. Né, detestam, são problemas, entre aspas, na sala. Por quê? Porque é como a gente diz, né? Tipo assim, é óbvio que uma criança tá ali com alguma questão sensorial, alguma questão, mas ninguém correu atrás. Então, essa criança, por exemplo, o caso de um amiguinho deles lá, que eu tenho certeza que essa criança tem TDAH, eu tenho certeza absoluta, só que nunca foi feito nada. E óbvio que vai ser uma criança que vai atrapalhar, óbvio que vai ser uma criança que vai ser chamada de inconveniente, burra, sabe? Um monte de coisa. E essa criança, ela poderia estar tendo um apoio tão diferente e não acabar escutando tanta coisa que vai fazer ela ser diminuída, né, no decorrer dos anos. Tem criança que realmente, sabe, nossa, acaba realmente atrapalhando ali porque não segue, né, as coisas ali. Mas, ao mesmo tempo, acredito que ela seja uma vítima, né? E, realmente, quem deveria ter ido atrás, professores que deveriam ter, né? Realmente, né? Olha, tem que correr atrás de um apoio aqui e tal. E também, infelizmente, pais que muitas vezes não querem, né? Querem, não, é assim mesmo. Eu também tinha problema de aprendizado na escola, apanhei, não morri, e não querem, né? Então, né, é muito triste, assim, crianças que também não são vistas, né, pelos adultos. Então, um diagnóstico, né, caso venha a ser feito do príncipe Louis, eu apostaria que eles, num determinado momento, colocariam sim, né, para o público, e isso ajudaria muito, 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 mas muito, sabe? Tem também, né, o caso do príncipe Harry, que foi durante uma entrevista que ele estava ao vivo ali, numa entrevista que ele estava dando com o Dr. Gabor Maté, não sei se vocês conhecem, ele fala sobre trauma. O príncipe Harry foi diagnosticado com TDAH por ele. Tipo, eu achei um absurdo, para ser bem sincera. Eu não acho que, né? Se não estava combinado, aquilo foi um absurdo o que aconteceu, porque ele estava lá e aí esse doutor falou assim que, sei lá, ele atribuiu lá o diagnóstico ao trauma vivido pelo Harry na infância, principalmente depois da morte da mãe dele, a princesa Diana. Então, assim, pá, né? Gente, um diagnóstico não é assim, pá, uma batata quente para você. Receba, né? Não é assim, é um processo, né? Eu não sei até hoje se essa entrevista foi combinada, se eles já sabiam o que iam acontecer. Enfim, o doutor, né, Gabor Maté lá diagnosticou
príncipe Harry com TDAH, mas nunca foi, né, assim, oficial, assim, ele nunca deu oficialmente nenhuma declaração falando sobre. Acredito que possa ser, sim. Sabe por quê? Por causa do livro dele, porque ele fala como ele era, nossa, ele é um caso sério disso. Porque ele dizia assim, eu não sou de ir para a universidade, eu sou muito burro. Só faltou ele falar isso, entendeu? Me deu pena do que ele falou. Eu não sou o cara que gosta muito, eu sou muito distraído, sou muito isso, sou muito aquilo. Então, assim, quando você vai lendo, você vai percebendo como ele tem dificuldades mesmo e que os estudos ele não consegue se concentrar, ele não tem uma estratégia, né, para conseguir focar nos estudos. Então, isso acaba dificultando ele imaginar, né, ter aí uma vida acadêmica e ir para a universidade, como foi o caso do príncipe William, que dali conheceu, né, então, a sua digníssima princesa Kate na universidade. Ai, gente, chega, acho que é isso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar um joinha. Obrigado para você que está me assistindo até agora, chegou até aqui. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para você escrever aqui embaixo. Diagnóstico é vida. Porque eu sempre falo, né? É norte, é vida, é tudo, sabe? Diagnóstico, gente, não muda nada, 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 nada. Não vai mudar nada. Nossa, tem um diagnóstico, agora vai mudar. Não. Só que vai dar um norte e vai explicar muita coisa. Quando os meninos eram muito pequenos, nossa, me achava uma M de mãe, né? Eu falava, ai, não, eu não consigo fazer nada, meu Deus do céu. E aí, né, depois, com o tempo, eu entendi por que os meninos não seguiam as minhas ordens, por que era tão difícil, por que era tão difícil para mim também, porque eu fiz o processo, também fui diagnosticada com TDAH, possivelmente possa ter também autismo. Não fui atrás do meu diagnóstico, ele está no processo lá de 30 anos que eu tenho que esperar pelo sistema de saúde daqui, mas no meu diagnóstico de TDAH já me encaminharam, assim, falaram, olha, há uma grande probabilidade de você ser autista, então vamos encaminhar você também para, né, esse diagnóstico. Então, e para mim tá tudo bem, pode ser sim, pode, tem muito sentido nisso, assim. E como eu falei, né, o autismo é um espectro, então tem muita coisa na minha vida que afeta desde a infância, isso que é muito importante, né? Ah, eu sou uma pessoa muito dramática. Tá, mas você é dramático agora ou você é dramático desde a infância? As coisas te machucam super desde agora ou desde a infância, né? Porque tem muita gente que não consegue manter o foco, mas é de agora, é por conta de tanto estímulo, é por conta de celular, é por conta de, né? Daí, óbvio que você não vai ter foco, é por causa de cansaço, estresse, vida, né? E no meu caso, eu entendi que o TDAH sim era por conta de fatores desde a infância, por exemplo. Eu não conseguia prestar atenção na aula, eu não sei por que me deixavam assim, e eu sempre eu gostava de sentar atrás, né? Tipo, ser a turma do fundão. E isso para mim foi o meu. Eu sempre ficava prova, assim, prova final, eu sempre era. E eu, infelizmente, sempre fui tida como burra, e eu nunca reprovei, porque quando eu sentava, eu falava, pô, agora eu tenho que estudar, aí eu passava, então eu não era burra, eu era, né, eu tinha problema para focar durante a aula, e às vezes aí tinha que fazer a prova, não dava tempo de estudar a tempo, né, entender a matéria, enfim. Então, realmente é um dos fatores que tenha, né, o fator TDAH. O fator autismo eu tenho outras questões, assim, mas é mais relacionado a não gostar que as pessoas me abracem. Eu não gosto que as pessoas me abracem e realmente cheguei a essa conclusão. Pessoas assim com, né, tipo, às vezes até pessoas que são do meu, não gosto, né? Eu sempre fui assim, a pessoa me abraça, eu, ai, sabe? Tipo assim, dói, é algo sensorial. E muitas pessoas ficaram muito revoltadas comigo durante a minha vida, mas eu vou fazer o quê, né? Eu não posso deixar de sentir dor quando a pessoa me aperta, então é complicado, né? Mas isso é uma questão sensorial, tá além do que
eu possa fazer. Por exemplo, a questão sensorial do William tá, sei lá, 22 graus, o menino tá suando, assim, tá sofrendo, né? Tanto que a gente chama ele de ursinho polar, porque ele ama o frio. Por quê? Porque ele se sente bem. Agora, pela questão sensorial, 22 graus para ele é um inferno de 40 graus, né, do Brasil. Nossa, ficou mais comprido do que eu imaginava esse vídeo, mas é isso, tá bom? Ó, vou falar uma coisa. Essa questão de família real, eu posso dizer para vocês que sim, é um hiperfoco que eu tenho, sabia? Que é algo que eu não canso de ler, eu não canso de estudar, eu não canso, eu gosto muito, então eu consideraria como um hiperfoco. Foco, foco, foca, 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 Gisele, é hora de dar tchau, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo para todo mundo. Obrigado por terem assistido até aqui, digo eu novamente. Espero que você esteja bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!